Boa noite a todos. Boa noite, irmão André Silva, a irmã Joana Batista está conosco também, o irmão Robson Lira e o irmão Rogério Buzzi, os irmãos que estão na sala, que estão conosco já, o Robson Lira está aqui com a gente também na sala interna, o Jonathan Davi, o André Silva que eu falei, o Davi Ribeiro, o Ricardo Pinho, o Gilberto e a Vera Quadros, sejam bem-vindos, irmãos, a mais esse estudo de frente. Cida Prearo, Júnior Ramos está aí O irmão também. Júnior entrou na externa. Boa noite a todos. Nós vamos dar início à continuidade aos nossos estudos aqui no canal com o irmão Rogério Bussi e os demais irmãos que estão na sala aqui. Nós vamos fazer a segunda parte do Apocalipse 7, 144 mil quem são, e já inicialmente vamos fazer uma oração. O irmão Robson vai orar para nós e em seguida nós passamos a palavra para o irmão Rogério e a gente vai dar início a esse estudo. Vamos orar. Boa noite, amados irmãos. Feliz sábado. Vamos orar ao Senhor e pedir direção do seu Espírito. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos neste momento a tua presença em nosso meio. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões e pedimos que seja o teu Espírito Santo no meio de nós e através de nós que possa derramar sobre nossas vidas da tua luz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa agregar na sala interna e na sala externa os amados irmãos para que possam também participar, Senhor, deste estudo dos 144 mil, Senhor. Nós sabemos que é um estudo muito espiritual e Satanás tem agido contra de todas as maneiras, porque todas as vezes que nós nos disponhamos a fazer esse estudo, Satanás ele tenta de todas as maneiras, Senhor, frear, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Irmão Júnior. Senhor, a tua bênção sobre a vida do teu servo, o amado irmão Rogério, que o Senhor possa capacitar, Senhor, ele, para Alguém que me ele ouve? possa, Senhor, através do entendimento que ele tem bíblico e profético, Senhor, Irmãos, passar, Senhor, alguém esta consegue me mensagem ouvir? para nós. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. O irmão Marcílio, eu tô vendo aqui o link aqui, eu vou passar lá no grupo também do Alô? WhatsApp, tá? Ok, Alô? ok. Eu peço aos irmãos que, por favor, quando não forem fazer participação, fechar o microfone, fica do ladinho aí, do próprio nickname aí, para não atrapalhar, Alô? o estudo. Oi, irmão André, pode falar, irmão. Bom, irmão Rogério com o irmão, vamos dar início ao estudo, então. Amém. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, André. O Pai Rogério. do Senhor, meu amado. É uma grande honra estar juntamente dos irmãos aí. Que Deus abençoe a cada um. E estamos ligadinhos aqui do outro lado. No que possível podemos ajudar, estamos juntos. Deus abençoe aí a cada um, amém? Amém, amém. Amém. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe o irmão aí. Amém. Bom, Paz do Senhor. rapaz, o irmão Rogério caiu, entrou novamente, está aí. Nós vamos dar estudo aí. Tá em ordem aí, Rogério? Alô? Pai, já vai, filho. Alô? Oi, pode falar, irmão. Tá dando para ouvir. Alô? Oi, estamos ouvindo, Rogério. Irmão Rogério, estamos ouvindo.
Alô? 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 Os irmãos estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo o irmão Rogério. Ah, ok. Eu não estava conseguindo ouvir ninguém, irmãos. Me perdoem. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Rogério? Agora estou ouvindo, sim. Eu não sei o que estava acontecendo. Ok. É com o irmão. O irmão André, se puder desligar o microfone dele, por favor, irmão, para a gente poder dar início ao estudo. Aí, obrigado. Viu? Porque a sala já estava aberta, né, irmãos? Me perdoe, eu realmente não sei o que houve aqui. Do nada sumiu o som, eu não consegui ouvir os irmãos e não sei se os irmãos me ouviam. Agora está perfeito, irmão Rogério. Ok, então, a hora que os irmãos quiserem. Não, pode iniciar. O Robson fez a oração. O pessoal ouviu a oração, irmão Marcílio? Ouviu sim. Ouviu, né? Ouviu, o som O irmão saiu. Rogério também? Não, eu não ouvi oração, possivelmente eu fui o único que não ouvi. Eu acredito que as pessoas do grupo tenham ouvido, mas eu realmente não ouvi. Irmão Rogério, reforcei o link lá, tá nos grupos, tá? Tá bom. Bom, se os irmãos já oraram, irmão Marcílio, nós podemos iniciar então? Podemos. Porque senão penso que as pessoas que estão na sala, elas acabam... Bom, nós, primeiramente, eu quero saudar a todos com um bom sábado. É sempre uma alegria muito grande estar com os irmãos, poder, inclusive, né, contar com pessoas que realmente estão buscando ao Senhor. E nesse estudo que estaremos fazendo, que chamaríamos de a segunda parte, né, dos 144 mil, quem são, obviamente que esse é um assunto que não se pode esgotar. Existe muito ainda que eu acredito que o Senhor vai revelar sobre esse assunto. E claro que, uma vez que é um assunto que está em aberto ainda, porque, como digo, há muito ainda, creio que o Senhor vai revelar, principalmente no momento em que os 144 mil passam a ser selados, é que realmente Deus, creio, vai tirar a mão sua completamente desse assunto, né, deixando com que o seu povo realmente possa ter a revelação plena do assunto. Por enquanto, o que nós podemos fazer, obviamente, é paulatinamente estudar aquilo que a palavra de Deus nos indica, né, nessa profecia, para poder detectar. Nós falamos na vez passada, né, já sobre os 144 mil, apresentando o nascimento, o surgimento deles, e hoje vamos avançar, né, no capítulo 7, portanto, que é o que apresenta exatamente, né, a aparição ou o nascimento desse grupo, e aí vamos cruzar com Apocalipse 14, que nos dá mais detalhes também sobre este mesmo grupo. Então, Apocalipse 7, portanto, aqueles que querem acompanhar, seria muito bom que as pessoas pudessem ver o primeiro estudo que foi feito, porque isso também nortearia, né, aqueles que querem mais detalhes. Vamos apenas recapitular de forma rápida os versículos 1 até o 3, que foi o que a gente falou um pouco, né? Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O capítulo 7 inicia especificamente mostrando que existem 4 anjos que estão retendo esses 4 ventos da terra, para que nenhum vento sopre sobre essa terra. Obviamente que nós vamos ver de forma imediata que a linguagem aqui apresentada, embora haja, obviamente, e possa haver um cumprimento literal, nós vamos ver imediatamente que ele também, com certeza, fala de forma simbólica e é muito, digamos assim, quando você estuda o Apocalipse de um modo geral, nós vamos ver que é um perigo muito grande, por vezes, aplicar a profecia de forma literal,
se nós não estivermos muito bem consubstanciados nela, porque certamente se a linguagem é simbólica e nós a aplicamos de forma literal, nós teremos problemas. E o mesmo o contrário, existem certamente, uma vez que Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação, existem certamente, né, passagens, mesmo no Apocalipse, onde há um entendimento literal. Porém, aqui nós vemos de forma imediata e de forma mais clara uma simbologia aplicada. Em primeiro lugar, nós vemos 4 anjos que estão sobre os 4 cantos da terra. E nós sabemos, a terra, ela não tem cantos, né? Então nós, pura e simplesmente aplicarmos isso como se fossem cantos, nós já teríamos problema. Retendo os 4 ventos da terra, mesma coisa. Ventos, em simbologia bíblica, são guerras em primeiro lugar, e são também doutrinas. Por isso o Apocalipse por vezes é tão difícil de ser entendido, porque embora a simbologia bíblica não deixe dúvida sobre aquilo que é permitido aplicar, por exemplo, né, eu posso aplicar ventos a guerras e posso aplicar ventos a doutrinas, por quê? Porque a Bíblia usa o termo ventos de doutrina, né? A Bíblia usa o termo dos ventos como guerras e usa inclusive o termo ventos para anjos. É ele, Deus, que faz os seus anjos como ventos, né? O livro de Hebreus faz um comparativo entre anjos e ventos também. Então, por isso que por vezes, obviamente que aqui eu não posso aplicar ventos como anjos, porque já foi citado aqui o termo anjos. Veja que diz, depois dessas coisas, vi 4 anjos. Anjos aqui, em terminologia simbólica bíblica, são mensageiros. Nós vamos ver, por exemplo, que no próprio Apocalipse 14, esses 4 anjos vão surgir. Nós usamos hoje o nome Ministério 4 Anjos não por acaso, porque entendemos que a nossa missão é a missão relatada simbolicamente por estes 4 anjos, como vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Esses 4 anjos, eles dão 3 mensagens específicas ao mundo, e enquanto esses anjos não cumprirem a sua missão, que é especificamente de dar estas mensagens ao mundo todo, estará sendo retido, né, a guerra mundial, estarão sendo retidos vários ventos de doutrina, certo? Para que de fato, né, lembre-se também do próprio João Batista quando é dito, né, que viesses ver no deserto uma cana agitada pelo vento, ou seja, vocês imaginariam que estariam vendo um profeta que seria movimentado por ventos de doutrinas, alguém que seria enganado, alguém que seria... E isso é curioso quando nós entendemos que os 144 mil, segundo o Apocalipse 14, diz exatamente isso, que este povo não tem engano na sua boca porque são irrepreensíveis. A igreja de Cristo na terra, antes que ela possa ter um comportamento ideal, ela precisa estar livre de doutrinas erradas, ela precisa estar livre de todo vento de doutrina. Por quê? Hoje, por exemplo, o inimigo está buscando pessoas com um comportamento exemplar para ensinar o erro. Claro, por quê? Porque é muito mais fácil para o inimigo colocar o erro através de pessoas que aparentemente são pessoas com uma moral muito boa, do que, obviamente, usar pessoas de moral baixa. Imagine, né, um ladrão, um assassino, uma pessoa corrupta tentando te ensinar algo. Você sempre terá um pé atrás. Agora, quando a pessoa é aparentemente impoluta, quando ela é aparentemente, né, santa, as pessoas se rendem aos pés dela. Esta é uma verdade tão simples que o mundo hoje tem se ajoelhado aos pés do Papa, porque aparenta ao mundo um ar de santidade. Enquanto isso, vende o vinho de Babilônia a todos, né? Então, num primeiro momento, nós vemos, depois dessas coisas, vi 4 anjos, 4 mensageiros. Esses 4, obviamente, não são literais também. Nós não poderíamos dizer, né, que as pragas estarão sendo retidas apenas por 4 anjos. Isso mostra, né, mostra a simbologia aplicada nos mensageiros que representam ou são representados por esses 4 anjos, que vão ressurgir no Apocalipse 14, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento sopre sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Por quê?
Vi, versículo 2, outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Claro, este selo, o selo do Deus vivo, será aplicado. Obviamente que nós não servimos a um Deus morto. O termo vivo é aplicado aqui para mostrar claramente, né, o caráter que será aplicado, o caráter de Cristo que deve ser reconhecido na igreja, porém, com um adicional aqui, mostrando que o selo do Deus vivo, por quê? Porque, de fato, o Deus que nós procuramos servir, o Pai, é o único apresentado na Bíblia que não conheceu a morte. O próprio Filho é chamado no livro de Apocalipse como o primogênito dos mortos, enquanto o Pai é chamado de ancião de dias. Por quê? A partir do momento que o Pai sela os 144 mil, eles não conhecem mais a morte, e este grupo, o grupo dos 144 mil, terá o privilégio de ter a experiência do próprio Pai no que diz respeito à vida. Ou seja, o Pai não conheceu, nunca conhecerá a morte. Os 144 mil finais, grupo final, também não conhecerá a morte, tendo a experiência do Deus vivo. E diz, clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, ou seja, a um ponto específico, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Vejam que já falamos aqui sobre isso, né? Nem todos os servos de Deus farão parte dos 144 mil, mas não haverá um só que fará parte dos 144 mil que não será servo de Deus. Explico melhor. Dentre os levitas, da tribo dos levitas, haviam os sacerdotes, mas nem todo levita era sacerdote. Porém, todo sacerdote teria que necessariamente ser levita, ok? Então, dentre este grupo fantástico, né, surgem os 144 mil. Que grupo? Do grupo dos servos de Deus. Notem, já falamos sobre isso aqui, como temos pessoas novas no estudo, nunca é demais lembrar que o Apocalipse não é revelado aos filhos de Deus, não é revelado aos santos de Deus. O Apocalipse, como o próprio livro tem ensinado, Apocalipse 1, versículo 1, é revelado aos servos de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Então, nós vamos estudar mais à frente porque o poder de reter as pragas que vão cair sobre a terra está também sobre este grupo. Ou seja, não danifiquem a terra até que nós assinalemos nas testas os servos do nosso Deus. Há uma razão para isso que nós vamos ver quando entrarmos especificamente no capítulo 11 de Apocalipse, tá? Não é o caso agora, mas mais à frente nós vamos ver as razões para este tipo de até que, ok? Bom, ouvi o número dos assinalados, versículo 4, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Irmãos, quero apenas colocar uma parte aqui de forma bastante simples para que os irmãos considerem. Pessoas defendem a literalidade desse texto. Bom, em primeiro lugar, Deus não mistura literalidade com simbologia, porque isso seria criar uma confusão muito grande para nós. Nós não podemos pegar um estudo que nós estamos fazendo, pegar um capítulo que estamos fazendo e misturar, esse é literal, esse é simbólico, esse é literal, esse é simbólico. A menos que o anjo explique de forma literal o assunto, nós não podemos fazer isso. Por exemplo,
No capítulo 17 de Apocalipse, é dito, vem que eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. Então o anjo diz, vem e vê. E ele começa a ver. Ele vê uma besta com 7 cabeças, 10 chifres, etc, etc, etc. A mulher assentada sobre a besta e tal. Porém, a partir do versículo 9 do Apocalipse 17, não precisamos ir até lá, apenas para que os irmãos entendam o conceito da interpretação, a partir do capítulo, do versículo 9, repito, ele diz, aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, etc, etc, etc. Ou seja, a partir do versículo 9, o anjo passa a explicar a profecia. Então, obviamente, passa a ser literal, porque o anjo passa a explicá-la. Então, é diferente. Nós não temos isso aqui. O que nós temos aqui ouvi o número dos assinalados, vi isso, depois dessas coisas, né, vi isso, vi aquilo. Então, nós não temos literalmente um anjo dizendo, olha, é isso, aquele outro. Bom, então, nós seguimos na linha simbólica até aqui. E no capítulo 12 de Apocalipse, aí sim, creio, vale a pena os irmãos darem uma olhada. No capítulo 12, nós vamos ver o perigo de interpretar literalmente a profecia quando é simbólica. Os irmãos já devem ter visto, penso eu, aqueles santinhos de Maria. Aparece Maria com 12 estrelas em volta da cabeça, aparece ela pisando numa cobra, numa serpente, aparece em volta dela como que a luz do sol, etc, etc, etc. Né? Bom, por que a Maria católica, não estamos falando da verdadeira Maria, por que a Maria católica é apresentada assim? Porque a Igreja Católica está dando a sua interpretação para Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 1, viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, aqui eles aplicam a Maria, tendo a lua debaixo dos seus pés, os irmãos vão ver isso, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, como já falamos. Inclusive, né, a bandeira da nova ordem mundial, ou a bandeira, né, da nação, entre aspas, europeia, é exatamente, né, com 12 estrelas e com o pano, né, ou o manto da bandeira azul, que é exatamente uma alusão a Maria também. Enfim, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, etc., estava grávida, com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz, etc., etc., etc. Né? Essa é a aplicação literal. Então, a Igreja Católica, né, através, claro, do inimigo fazendo esse trabalho, fez com que, entre aspas, um demônio se fizesse passar por Maria, aparecendo em Fátima, porque Fátima, né, passa a ser Nossa Senhora de Fátima, por quê? Porque o engano de Maria, entre aspas, virá inclusive para arrebanhar todas as pessoas sobre uma só bandeira. Né? Fátima foi a filha preferida de Maomé, e, obviamente, o inimigo está buscando unir muçulmanos e cristãos, né, hindus, enfim, todos sobre a mesma bandeira. Por que falamos disso? Apenas para que a gente veja o perigo de se aplicar literalmente. Nós sabemos que Apocalipse 12 está falando, viu-se um grande sinal no céu, a igreja vestida do sol, Cristo é o sol da justiça, a igreja agora vestida de Cristo, tendo a lua debaixo dos pés, ou seja, né, Cristo é o sol da justiça, a lua, para que os irmãos entendam, quem seria aqui é a igreja sendo vencida pelo inimigo finalmente, né? Porque o livro de Gênesis fala, né, do sol, e fez Deus os 2 grandes luminares. O maior para governar o dia, Jesus disse que ele fez tudo à luz do dia, ele é chamado do sol da justiça, e o luminar menor para governar a noite. Né? A lua, ela é representada por vezes pelo próprio inimigo, uma vez que ela é, por assim dizer, o astro, ou a estrela que governa as trevas. Então ela tem uma alusão ao inimigo também. Lembrem-se, né, o próprio Apocalipse 12, que apresenta a expulsão do inimigo como sendo estrela. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Certo? Estrelas na Bíblia, lembrem-se sempre, são anjos, certo? O sol
aparece como, né, a grande estrela da justiça, a grande estrela da manhã, que é Cristo, né, para que a gente não confunda, como mensageiro, mas há também os anjos representados como estrela. Não nos esqueçamos que Cristo é o arcanjo, líder dos anjos. Por isso, não falamos arcanjos. A Bíblia não fala em arcanjos, fala em arcanjo, porque é único. Líder, anjo, anjos, líder dos anjos, ok? Então, essa aplicação, obviamente, nós também podemos ter com bastante segurança em relação à palavra de Deus. Então, entendido o perigo de se aplicar literalmente aquilo que é simbólico, nós vemos que há perigo também de simplesmente aplicar literalmente as tribos dos filhos de Israel como sendo pura e simplesmente o povo que vem de Jerusalém ou o povo que vem de Israel. Não nos esqueçamos que não é judeu o que é na carne, mas é judeu aquele que é em espírito. E nem é circuncisão a que é da carne, mas aquela que é do coração. Isso, o Novo Testamento inaugura uma nova fase onde os gentios, ou seja, todas as nações, são chamadas a fazer parte dessas tribos. Aqui, por que essas tribos dos filhos de Israel são levantadas? Israel é vencedor. Jacó era enganador. A partir do momento que no vale do Jaboque vence, ele passa a ser vencedor. Ele dá origem a uma família também espiritual, e esta família espiritual é adotada em Cristo Jesus. Lembrem-se que a partir do momento que Estevão é apedrejado, no ano 34, cumpre-se a profecia das 70 semanas finalizadas ali, e agora aquele povo que havia sido escolhido por Deus para ser um povo que de fato refletisse a imagem do Criador aos povos, rejeitando a Cristo Jesus, deixa de ser a nação escolhida e passa agora o evangelho aos gentios. Todos somos convidados e todos hoje temos condições de fazer parte dessas tribos, sempre e quando entendemos também alguns outros aspectos. O próprio Apocalipse 12 nos ajuda a entender um pouco isso também. Veja que o livro de Apocalipse 12 diz que esta mulher, esta igreja, tem 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essas 12 estrelas, elas representam os 12 filhos de Jacó que dão origem a essas tribos, mas também representam os 12 discípulos de Cristo. Ok? Por quê? Porque Novo e Velho Testamento se combinam para fazer nascer um grupo que aceita o Velho, entre aspas, Testamento, mas aceita também o Novo Testamento, dos quais os judeus literais não aceitam, lembrem-se disso, né? Mostrando, inclusive, conforme vemos no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 16, que Cristo tinha na sua destra 7 estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Essa espada de 2 fios é a palavra de Deus e os 2 fios são o Novo e o Velho Testamento combinando. Então, da boca do Salvador, da boca de Cristo, saem todos os ensinos do Velho e do Novo Testamento para que o povo que deve formar este grupo final aceite tanto um quanto o outro. Isso é que vai preparar este grupo para fazer parte dos 144 mil, para não ter engano na sua boca. Os fariseus do passado, os saduceus do passado, os pastores do passado, de fato rejeitaram a Cristo por rejeitar o, entre aspas, Novo Testamento. Aquilo que Cristo ensinava, eles rejeitaram, que é, finalmente, o que compõe o Novo Testamento, que nós hoje não podemos rejeitar, né? Essa questão das tribos também deve ser entendida à luz de um outro texto bíblico. Se os irmãos observarem, no capítulo 21, a partir do versículo 10 é dito:
Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Tinha a glória de Deus, sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Olhem que curioso. A Nova Jerusalém tem 12 portas, e sobre as portas o nome das 12 tribos de Israel. Mas não é só. Versículo 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, irmãos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja que isso não é literal apenas, é literal e simbólico. Por quê? Porque, obviamente, fundamento é aquilo que nós entendemos hoje, né? Porque o fundamento primário é Cristo, não se discute. Mas aquilo que os discípulos nos deixaram relatados no Novo Testamento são fundamentos. E aquilo que foi deixado no Velho Testamento são os muros, é aquilo que nos protege de não sermos enganados também. Por exemplo, é do Velho Testamento que parte os 10 mandamentos da lei de Deus, que são muros que nos protegem contra os dardos de engano do inimigo. Então, tudo se completa. Agora, o ponto específico que queria chegar é, vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 49, para poder entender um pouco de como poderia ser aplicado Gênesis 49, como poderia ser aplicada essa questão das 12 portas, certo? Em que são aplicadas aqui Gênesis 49, uma vez que em cada uma das portas há o nome de uma das tribos. A pergunta simples que se faria aqui é, por que porta entro eu? Por que porta eu entraria? O céu será uma confusão onde cada um entra por uma porta? Lembre-se, estamos falando disso porque está relacionado também aos 144 mil, certo? Vejam que interessante, irmãos. No capítulo 49 de Gênesis, é relatada a bênção que é feita a cada um dos filhos de Israel que dão origem a essas 12 tribos. Nós não vamos fazer o estudo disso hoje, nós só vamos pegar 2 casos rápidos para que os irmãos entendam como pode ser essa aplicação, né, e como podemos entendê-la também. No versículo 3 é dito, Rubem, na bênção que Jacó, que passa a ser Israel, obviamente, dá aos seus filhos. Lembre-se que estamos falando das 12 tribos, dos filhos de Israel, e estamos falando de forma simbólica. Porém, para entender a simbologia, é preciso que a gente entenda o que aconteceu no passado, porque o próprio apóstolo diz, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Então, Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás mais o primeiro. Por quê? Problema. Porque subiste ao leito de teu pai, e então o contaminaste, subiste à minha cama. Veja que nós vamos encontrar Rubem, que era o primogênito, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, inconstante, porém, como a água, não serás o mais excelente. O problema de Rubem foi o adultério, e foi o adultério com uma das mulheres ou concubinas do seu pai. Dizemos mulheres porque, em realidade, Deus não reconhece segundas ou terceiras pessoas que se juntam a um marido como mulher. Mas, né, uma vez que elas fazem parte daquelas que geraram os filhos, podemos colocá-las como mulher também, nunca esquecendo, né, que havia uma que de fato era mulher, né, reconhecidamente. Porém,
Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. De fato, notem que interessante, Rubem era o primogênito, mas é dito, não serás mais o primeiro. Se vocês voltarem para o capítulo 7, que estamos lendo, vocês vão ver que o primeiro que aparece é Judá. Rubem, de fato, passa a ser o segundo, conforme a profecia de Jacó ou de Israel, o pai dessa nação. Vejam que impressionante como a profecia não falha, né? Rubem, então, sendo o primeiro, passa a ser o segundo, porque pecado maculou o leito do pai. Vejam que interessante isso, né? Judá foi o filho que quando José diz, olha, deixem Benjamim aqui e vocês podem voltar. Ele é o que se posiciona e diz, não, fico eu no lugar dele. Que é, entre aspas, salvaguardando a grande experiência, foi exatamente o que Cristo fez. Ou seja, Judá se posiciona e, se necessário for, ele vai morrer no lugar de Benjamim. Foi o que Cristo fez, e Judá é exaltado, e da tribo de Judá é que finalmente vem, né, o prometido, o Messias. Porém, onde quero chegar com isso? Curiosamente, irmãos, Rubem tinha basicamente o caráter de Pedro. Pedro sempre o primeiro, sempre assim, sempre, né, da mesma forma. Rubem, então, né, apenas numa analogia que se faz com dois casos que quero fazer de forma rápida, outra hora podemos estudar, como disse, isso com mais vigor, quero apenas que os irmãos considerem o que se está falando aqui. Então, nós temos Rubem, que encontra o seu paralelo em Pedro. Pedro também sempre o primeiro. A Igreja Católica, inclusive, defende muito que Pedro, né, foi isso, mas se os irmãos observarem, no primeiro concílio de Jerusalém, quem toma a palavra, inclusive, é Tiago, não foi Pedro. É como se disséssemos, Pedro também não foi o primeiro, né? Tiago é quem toma a palavra no concílio de Jerusalém e, por assim dizer, dirige, entre aspas, o concílio, né? Derrubando, inclusive, a ideia de que Pedro, né, poderia ser também o primeiro. Porém, o que quero apresentar com mais cuidado é esse caso, já voltamos ao caso de Rubem, e vamos para um segundo caso extremo. Versículo 16 de Gênesis 49. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan julgará o seu povo. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Vejam aqui. Então nós temos, de um lado, Rubem com a sua contrapartida em Pedro. E nós temos agora Dan. De Dan é dito, vejam que interessante, Dan julgará o seu povo. Deus não levantou ninguém para julgar o povo dele. Cristo é quem vai julgar finalmente, né, o seu povo. Mas Dan estaria julgando e seria uma serpente junto ao caminho, mordendo por trás, derrubando o cavaleiro. E o versículo 18 traz uma das orações mais tristes da Bíblia de um pai com um filho. A tua salvação espero, ó Senhor. De todos eles, Dan era quem Jacó, Israel, realmente tinha medo que se perdesse. Porque o pecado de Dan foi o pecado de Lúcifer no céu, criando um problema enorme lá. Notem que Lúcifer no céu, né, foi dito que ele foi expulso, fez guerra, nós sabemos toda a problemática que ele criou lá, inclusive arrastando a terça parte com ele. Gerou uma divisão enorme entre os anjos de Deus, trouxe essa luta para a terra, e ele teve em Dan o seu principal instrumento para criar divisão. Trabalhando como? Julgando. Notem que, curiosamente, a pior condição das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, todas, a pior condição é a condição de Laodiceia. E Laodiceia quer dizer exatamente
povo do juízo, ou povo que julga. O problema da condição de Laodiceia é o julgamento. E nós vamos encontrar muitos Dãs no meio do povo de Deus. Sempre julgando, sempre falando mal, sempre criando problemas. Por isso, irmãos, no livro de Provérbios, Deus apresenta também a mesma sistemática dele. Diz o livro de Provérbios as 6 coisas que o Senhor detesta e uma que ele abomina. E ele vai enumerando todas as 6. Na 7ª, ele diz literalmente, aquele que cria contenda entre os irmãos. E nós encontramos então Dã, que finalmente se perde. Vocês vão ver que no livro de Apocalipse 7, que estamos estudando sobre as tribos, não vamos encontrar a tribo de Dã. A tribo de Dã, de fato, se perde inteira pelo pecado de Dã, certo? A geração ali se interrompe. Nós vamos encontrar que é Benjamim, o filho de José, que assume, por assim dizer, essa posição. Mas vamos encontrar também um outro fato curioso. Quando Jesus está tendo seus pés sendo lavados por Marta, alguém dos discípulos diz: por que não se vendeu este frasco de perfume e não se deu dinheiro aos pobres? Foi exatamente Judas. Judas cometeu exatamente o mesmo pecado. Então, nós encontramos que Judas finalmente se enforca, perdendo-se. Nós encontramos que Dã se perde. Nós encontramos e vamos encontrar, se formos estudar ponto a ponto, cada uma das tribos com a sua característica: sanguíneo, colérico, melancólico, sanguíneo, colérico, melancólico, colérico, fleumático. Nós vamos encontrar as características que nós certamente vamos encontrar em 12 tipos de pessoas no planeta Terra. A psicologia hoje diz que existem 4. Sanguíneo, colérico, fleumático e... Perdão, me fugiu agora. Sanguíneo, colérico, fleumático e... Sanguíneo, colérico, fleumático e... Perdão, me perdoem, me fugiu agora. Mas eu acredito que são 12. Pelas escolhas que Cristo fez, onde todos nós estamos representados. Cada um de nós estamos representados por uma dessas características que certamente fazem também o que somos. Mas a grande lição que eu acredito que nós vamos encontrar aqui, que a mim ela soa maravilhosa, é melancólico. Obrigado, irmão Gilberto. Melancólico. Nós até citamos antes e eu acabei esquecendo. Muito obrigado. E existem combinações ainda, por exemplo, melancólico, colérico e assim por diante. João, era chamado de filho do trovão, porque ao mesmo tempo que ele era extremamente melancólico, ele também era extremamente colérico. João, para que tenham ideia, foi chamado de filho do trovão. Foi um dos que disse: Senhor, quero que mande fogo do céu e queime todo esse povo aqui. Agora, isso faz deles pessoas melhores ou piores que nós? Não. Mostra apenas o poder de um Deus de salvar. Se os irmãos observarem, por exemplo, o versículo 5 de Gênesis 49 que estamos, e aí encerramos esse pequeno aspecto que estamos tentando colocar para que os irmãos apenas meditem, vão ver Jacó dizendo: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Simeão e Levi, todos eram irmãos. Porém, Simeão e Levi foram irmãos no assassinato. Simeão e Levi foram irmãos no assassinato, ou seja, eles juntos programaram a morte de toda aquela tribo daqueles que o príncipe deles deflorou, Diná, a irmã deles. Então, nós vamos encontrar algo que a mim me soa interessante. Por exemplo, será que de fato as 12 portas que são encontradas em Jerusalém estão lá para bonito? Será que nós vamos entrar como um bando de pessoas, cada um escolhendo a porta que entra? Eu quero apenas que meditem no seguinte: acredito realmente que aqueles que foram violentos,
aqueles que assassinaram, aqueles que têm o espírito de violência impetrado, do ódio, mas finalmente venceram pelo sangue do Cordeiro, como Simeão e Levi que finalmente venceram, entram pelas portas onde estão os nomes de Simeão e Levi. Aqueles que tiveram durante toda a sua vida, quem sabe, a luta mais acirrada contra o sexo, contra a sexualidade, contra o adultério, entram pelas portas de Rubem. E assim sucessivamente. A grande lição talvez fique por conta de que os 144 mil são pessoas que, embora com falhas, foram finalmente, venceram finalmente, lembrem-se, por isso fazem parte das tribos de Israel, por isso Apocalipse 14 os apresenta também, 14, versículo 1, olheis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144 mil, porque é o monte da vitória, o Monte Sião. Por isso entendo e acredito realmente que a entrada será extremamente organizada, cada um saberá por que porta entra, porque no final das contas, como fazendo parte dessas tribos espirituais de Deus, pessoas que venceram o seu pecado, venceram os pecados, não têm engano na sua boca e foram muito além do que muitos que simplesmente preferiram e escolheram viver apenas na, entre aspas, graça. Existem aqueles que aceitam a Cristo Jesus, e nós não estamos aqui para julgar, mas aceitam a Cristo Jesus e escondem-se por trás da graça, nada querendo com a lei, nada querendo com a santificação, e, portanto, não conseguindo lutar corretamente contra os seus pecados. Aquele que não acredita na validade da lei, não sabe exatamente o que é pecado, e não sabendo exatamente o que é pecado, não tem condições de lutar inteligentemente contra ele. O apóstolo Paulo é taxativo. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. A lei tem um papel fundamental na vida de todo cristão, ensinar o que é o pecado, e um segundo papel, levar o cristão a Cristo. Não, mas espera aí, o cristão já foi para Cristo. Não, não. O cristão precisa ir a Cristo constantemente. E a lei é que diz a todos, cristãos e não cristãos, o que é pecado. O cristão peca. Ele vai até o espelho que é a lei. E o espelho da lei lhe diz, você está sujo. E aí ele diz, eu estou sujo, tudo bem. Como é que eu me limpo? Por favor, me limpe. Muitos estão dizendo para a lei, me limpe. Muitos estão ensinando que a lei é capaz de limpar. Muitos estão ensinando que a lei é capaz de santificar. Engano. A lei tem o papel de mostrar o pecado. E ela não santifica, mas ela é um instrumento nas mãos de Deus para santificar. Também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. O sábado, assim como todo mandamento da lei de Deus, não santifica, mas é um instrumento nas mãos de Deus para que a gente saiba que Ele nos santifica através dela. Assim como o papel do Espírito de Deus. Repito, assim como o papel do Espírito de Deus é convencer o homem do pecado, convencer o homem de que ele é um pecador, é também o papel da lei dizer onde ou em que você é pecador. Por isso a palavra de Deus diz que o Espírito convence do pecado, da justiça, todos os teus mandamentos são justiça, e do juízo. Deus não abre mão de cada um dos seus instrumentos para atingir os seus objetivos. O irmão Marcílio está colocando aí, acaba de colocar, né, uma tabelinha aí muito boa pelo jeito, não consegui ver toda, sobre, né, as características do melancólico, do fleumático, do sanguíneo, do colérico, etc. Enfim, né, eu creio que
tudo que nós pudermos estudar, certamente Deus moverá pessoas para um estudo mais profundo desse. O que estamos colocando aqui é apenas, né, uma pincelada geral daquilo que certamente está intimamente ligada aos 144 mil. Né? O capítulo 7, então, voltando dos 144 mil, a partir do versículo 9, diz, apenas encerrando essa questão. Acredito, então, que com as características que cada um tem, será exatamente a porta pela qual ele entra. Né? Futuramente podemos fazer um estudo com um pouquinho mais de profundidade nesse aspecto. Por enquanto, creio que é possível, né, e é suficiente apenas para que a gente norteie essa questão dos 144 mil quanto a um simbolismo futuro e quanto, obviamente, a uma aplicação à nossa vida dia a dia. Né? Versículo 9, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Tá? Esta é uma multidão, como o próprio texto diz, a qual ninguém podia contar, e nós vamos agora sair um pouco de Apocalipse 7 e vamos para Apocalipse 14 para nos mantermos especificamente nos 144 mil, uma vez que a partir de agora, a partir do versículo 9, estará falando muito mais daqueles que serão mártires e daqueles que pura e simplesmente descansarão no Senhor. Vamos então para o livro, né, para o mesmo Apocalipse, porém agora no capítulo 14, onde vamos avançar mais um pouquinho. 14, 1. Olhei, e nós vamos voltar, né, futuramente para o capítulo 9, quando formos tratar desta multidão agora que ninguém pode contar, certo? Lembre-se que dos 144 mil não estamos entrando na questão aqui da literalidade ou simbologia quanto ao número. Eu acredito, por aquilo que tenho estudado, que existe os 144 mil simbólicos e literais também, como já falamos no primeiro estudo que tivemos, que vale a pena que os irmãos, quem sabe, acompanhem para poder ter esse raciocínio também. Né? 14, 1. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que nas suas testas tinha escrito o nome dele e o do seu pai. Irmãos e irmãs, prestem atenção a esse aspecto. Olhei e eis que estava o Cordeiro. Por que será que a simbologia aplicada aqui é o Cordeiro? Porque a linguagem é uma linguagem do santuário, irmãos. É impossível que você faça parte dos 144 mil se você não entender a linguagem do santuário. Ah, mas não pode ser assim. Vamos ver se pode ou não. Irmãos, o livro de Hebreus, que obviamente está apresentando também informações valiosíssimas sobre este grupo, coloca uma questão que vale a pena que todos nós prestemos atenção. De um modo geral, as igrejas não creem nas lições do santuário para os dias de hoje. Não creem que há um santuário no céu. Prestem atenção nisso, capítulo 8, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, a suma, o principal, o mais importante, o resumo do que temos dito, isto é suma. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Essa é uma linguagem todinha do santuário. Sumo sacerdote era sempre ligada ao santuário. E diz, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque ele vai fazer um comparativo com o quê? Vai fazer um comparativo com o santuário que Moisés construiu. Então ele vai dizer, este sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, não do tabernáculo que era uma figura do verdadeiro, mas sim do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Por quê?
todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, etc, etc, etc. E o versículo 5 ele vai dizer, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, ele está mostrando que Moisés foi divinamente instruído, disse Moisés, construa do jeito que você viu o santuário celestial, Moisés. Certo? Faça assim, Moisés, faça assado. E foi dando dicas, inclusive, de como ele deveria fazer as coisas, porém, Moisés tinha que ter em mente o modelo real que ele viu no céu. E o que quero apenas deixar claro aqui aos irmãos e irmãs. Ora, a suma do que temos dito, diz Paulo, ou o resumo, o mais importante, o suprassumo de todo o livro de Hebreus, é que temos um sumo sacerdote que é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo qual o Senhor fundou e não homem. Como pode, amados irmãos e irmãs, que Paulo dando tamanha importância, dizendo, olha, não percam tempo estudando o livro de Hebreus se primeiro vocês não entenderem o que é mais importante no livro de Hebreus. O mais importante no livro de Hebreus, que eu estou dizendo a vocês, meus amados irmãos e irmãs, diria Paulo, é que temos um sumo sacerdote e que ele é ministro do verdadeiro tabernáculo que está lá no céu. Como pode então, irmãos e irmãs, pastores e pastoras, enfim, não acreditar que há um tabernáculo e que há um santuário no céu? Por isso a linguagem de Apocalipse 14, para um povo que finalmente fará parte dos 144 mil e que não tem engano na sua boca, tem que estar linkado com o santuário, uma vez que o santuário abre as cortinas dos céus maravilhosamente a nós. E se os irmãos quiserem ver um pouco mais da importância disso, vejam, por exemplo, a condição nós vimos a condição da pior igreja, que é Laodiceia, que é o povo que julga. Vejam a condição da melhor igreja relatada no livro do Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, a igreja do amor do Pai, a igreja de um grupo que vai representar o amor do Pai. Notem que Apocalipse 7, eles têm o selo do Deus vivo. Apocalipse 14 mostra que eles, Apocalipse 14, que nós estamos adentrando aqui, em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Ou seja, os 144 mil, eles têm que manifestar plenamente o caráter de Cristo, irmão. Estamos falando, por favor, de caráter, não estamos falando de divindade. Estamos falando do caráter, sua bondade, seu amor deve ser reconhecida no seu povo. Quando este caráter for representado, quando esta igreja de fato representa o caráter do Pai e representa o caráter do Filho, bondade, amor, benevolência, benignidade, os dons do Espírito, Cristo a reconhece como sua. Mas voltando a Filadélfia, que é a igreja, veja que interessante. Ao anjo, ao mensageiro da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de... o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esta é uma linguagem completamente linkada ao santuário. Por quê? A porta aberta, a porta inclusive do santuário que não se abria para ninguém, era a porta do Santíssimo. Finalmente, uma vez ao ano, essa porta se abria e recebia o sumo sacerdote. Aquilo era um exemplo do verdadeiro sumo sacerdote, Cristo Jesus, que um dia adentraria os portais deste local, e deste local viria a luz ao povo de Deus na terra para preparando um povo para de fato fazer parte dos 144 mil. A luz que emana hoje desta porta aberta do Santíssimo é a luz que prepara o povo para estar em pé quando Cristo vier. Então, olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte da vitória, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Aqui, refletindo o caráter de Cristo e a experiência do Pai, como falamos. Por isso tem o nome dele e o do seu pai. O nome do Pai é posto
né, nessas pessoas, reconhecendo que essas pessoas terão de fato a vida eterna que se mede pela vida do Pai. Não em tempos, por favor, não entendam mal. Apenas como, assim como o Pai não conheceu a morte, ele terá um grupo que também não conhecerá a morte. Ok? Versículo 2, ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Aqui, ambos falam, ambas devem ser ouvidas. A voz de muitas águas é a voz de Cristo, uma voz como de multidão, e a voz de um grande trovão é a voz do Pai. Este grupo é um grupo que finalmente ouvirá aquilo que o Pai está buscando ensinar. E isso nós vamos falar mais à frente sobre esta questão de como entender por vezes. Vejam que quando Jesus vai ser batizado, o Pai fala, eis o meu filho amado em quem me comprazo. A maioria das pessoas achou que era um trovão. Os verdadeiros servos de Deus ali reconheceram a voz do Pai, atestando e testificando que aquele era de fato seu filho. Isso é interessante, porque no final dos tempos em que nós vamos ver isso também um pouco mais à frente, o próprio Pai anunciará a vinda, o dia e a hora da vinda de seu filho. Por isso, Apocalipse 10 diz, se cumprirá o segredo de Deus. É dito também, o próprio Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, somente o meu Pai. Vejam que isso tudo será finalmente, mas nós vamos ver também como isso é dito, né, porque no próprio livro de Apocalipse capítulo 10 é dito, não haverá mais demora, mas nos dias da voz, dos 7 anos, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Então, como anunciou, por quê? Porque foi anunciado a João, mas João depois não se lembra, como nós vamos ver, porém, será novamente anunciado e haverá um povo, o povo daqueles que o livro de Daniel diz, bem-aventurado, que espera e chega até 1335 dias. Os que chegarem aos 1335 dias literais de Daniel 12, ouvirão a voz do Pai, anunciando o dia e a hora da sua vinda. Este é, de fato, um prêmio fantástico que será dado a um grupo especial, que é o grupo que vai, obviamente, para a reta final. Não se esqueçam que para chegar aos 1335 é preciso primeiro passar pelo grande período de tribulação de 1290 dias a partir do decreto dominical e os 1260 dias de poder para enfrentar a besta e todas as nações que se unirão a ela e finalmente, né, nós teremos de novo muitíssimos mártires. Porém, os 144 mil que serão selados irão de fato para a reta final. Versículo 3 de Apocalipse 14, cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Os 144 mil são mostrados como comprados da terra, porque servirão ao Pai por toda a eternidade. Enquanto a grande maioria dos redimidos serão, de fato, comprados pelo sangue do Cordeiro e, finalmente, habitarão na própria terra renovada, haverá um grupo que, tendo a experiência do próprio Pai, serão as primícias que o Filho oferece ao Pai, como aquilo que houve de melhor na terra, sendo, como por assim dizer, um presente ao Pai. O Pai que não conheceu a morte, terá aqueles que o servirão por toda a eternidade, que foram comprados da terra. Não foram comprados na terra, foram comprados da terra para serem oferecidos ao Pai Celestial. Creio eu, serão sumos sacerdotes de Deus por toda a eternidade. Um grupo de fato santo. Por isso é dito, versículo 4, estes são os que não estão contaminados com mulheres, não tem absolutamente nenhum vento de doutrina, não tem absolutamente nenhuma doutrina babilônica, não tem absolutamente nada de
igrejas de teologia, de pastores. Eles são a igreja de Cristo, mas eles são os que, dentre a igreja de Cristo, não tem absolutamente nenhum engano na sua boca. São virgens doutrinariamente falando. Eles não foram contaminados por nenhum tipo de vinho de Babilônia. E esta é a resposta a muitos que dizem, mas eu não posso continuar na igreja? Pode continuar na igreja, desde que você não esqueça do risco que está correndo. Pode ficar na igreja? Pode, mas não pense que vai poder ficar na igreja sem ser contaminado por ela. Por quê? Deus está retirando o seu povo. Deus está tendo um apelo onde o apelo base é: sai dela, povo meu, para não ser, obviamente, contaminado pelos enganos, pelos pecados que ela tem. Então, este grupo, ele é chamado para ser um grupo especial nas mãos de Deus e irmãos, este grupo responde a um apelo, 144 mil, responde a um apelo do livro de João, no capítulo 4. Capítulo 4 de João mostra o apelo que esse povo responde de forma bastante clara. Se vocês buscarem hoje essas pessoas que estão realmente tentando servir a Deus, os irmãos vão encontrar uma coisa muito curiosa. De todos os irmãos e irmãs que estão se levantando sozinhos, uma doutrina tem marcado esse povo. E os irmãos podem responder ali, para que não seja eu a dizer. Os irmãos sabem e são testemunhas vivas disso. Muitas pessoas estão se levantando, saindo das igrejas, e o que incomoda elas é a doutrina da Trindade. E por quê? Porque a doutrina da Trindade, muito bem, já responderam aí, porque a doutrina da Trindade não permite que o selo de Cristo e do Deus vivo seja colocado no coração dessas pessoas por uma razão simples. Vejam, capítulo 4, versículo 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aqui está sendo colocado diante de Jesus uma pergunta. Senhor, é na igreja de Jerusalém ou é nesta igreja? Que igreja, Senhor? Que placa que nós devemos seguir? Disse-lhe Jesus, 21. Mulher, acredite-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabem. Mistério. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é. Esse momento, irmãos, a hora é agora, o momento em que estamos falando. Se ouvirdes a voz do Senhor, não protelais. Ou seja, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ou seja, este grupo tem ouvido este apelo do Senhor Jesus, tem ouvido a profecia, está reconhecendo que chegou o tempo do agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, Espírito em verdade, e mesmo sem conhecer esta profecia, mesmo sem conhecer a profecia de Apocalipse 14, são tocados pelo Espírito de Deus e saem das igrejas porque percebem que não podem mais adorar o Pai em espírito e verdade dentro das igrejas em que estão. Nem sabem exatamente por que saem, apenas sabem que algo está errado, apenas sabem que algo cheira mal. E quando começam a estudar, percebem futuramente que foram conduzidos pelo Espírito de Deus, em resposta a João 4 e em resposta a Apocalipse 14, na mensagem dos próprios 144 mil que estão buscando essas pessoas com uma mensagem inicial que as detecta. A primeira mensagem ensinada pelo
nos 144 mil aqui representados é, versículo 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem, então, destes 144 mil, que é exatamente a mensagem que estamos ouvindo hoje, é: temam a Deus e deem-lhe glória. Se esta mensagem está sendo dada, é porque ela não está acontecendo em meio à grande maioria das igrejas. Se Deus estivesse sendo temido da forma correta, não como medo, mas como adoração correta, se estivesse sendo dado glória a Deus, essa mensagem não precisaria ser dada. Mas inicia-se o juízo. E aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas não está sendo adorada, porque no lugar da adoração a esse Deus fantástico está sendo adorada uma trindade, uma doutrina de homens que destrói a personalidade do nosso Criador. Irmão Marcílio, encerramos aqui esta segunda parte e no próximo sábado, assim nos permitindo Deus, continuamos com este estudo. Ok. Tremendo estudo, fantástico, espetacular essa mensagem aí, Rogério. Sem palavras aí, meu coração está fervendo aí de alegria de saber que eu tive a oportunidade de conhecer profundamente as profecias através de um profeta. Eu tenho um irmão como profeta, eu já disse isso, eu não tenho medo de dizer isso, e posso até dar um esclarecimento aos irmãos rápido, que como que a gente consegue descobrir um profeta? A palavra profeta, ela vem de profissão, de profecia. O que nós acabamos de ouvir aqui, irmãos, são revelações que são dadas aos servos através de profecia. E quem faz isso hoje na terra são os profetas. E esses profetas, eles continuam existindo. Desde os primórdios dos primeiros passos da criação do Pai na terra, ele se preocupou desde cedo em colocar os profetas à frente do seu povo para poder conduzi-los. E hoje não é diferente. E eu entendo que o mundo é uma tremenda ventania de enganos, principalmente dentro hoje conhecido aí, dito aí, mundo evangélico, e por conta disso, uma série de doutrinas e ventos enganosos aí, esse povo não consegue mais, às vezes, ouvir a voz de Jesus e tampouco ainda reconhecê-la. Através das profecias, eles estão completamente perdidos, né? Obviamente que quem está com o livro escrito quem está com o nome escrito no livro da vida vai acabar se despertando, isso Deus é que sabe. Mas como que a gente sabe de um profeta? É ouvindo profecias, e vem da boca dos profetas, não vai vir da boca de ninguém, não vai vir da boca do Filho de Deus, não vai vir da boca de pastor, esqueça. E nós temos a graça imerecida de estar nessa condição hoje. Eu oro imensamente todos os dias a esse grupo de irmãos que congrega aqui, e nós nos encontramos, é uma alegria enorme saber que o outro irmão está do outro lado na sala também. Eu sei que existem outros mecanismos de comunicação, mas o Hangout é fantástico porque é uma congregação. Nós sabemos que os irmãos estão lá na sala,
bem ou mal estamos, e é uma felicidade. Irmãos, está o Robson Lira na sala, a irmã Joana Batista, o André Silva, tem outros irmãos aí também. Eu acho que o estudo nos enche de alegria, nos alimenta profundamente. O Gilberto e a Vera Quadros, alimento sólido, é comida pura mesmo. Eu acho que não tem muito questionamentos, irmão Rogério, e já é tarde também, 11h28. Eu acho que o irmão Rogério vai ter que se deslocar ainda para a cidade dele, não sei. Vamos fazer uma oração. Não sei se o irmão quer fazer alguma colocação, ou algum irmão que está na sala, fique à vontade. Se puder ser breve, a gente agradece. Está aberto aí, irmão Robson, Joana. Se falar, mas eu trago, irmão Marcelo. Oi? Maravilhoso, maravilhoso. Tremendo. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração. Acho que o irmão Rogério ora, irmão. Claro, será um prazer. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, nessa noite nós nos rendemos ao Senhor, Pai, mais uma vez, agradecendo ao Senhor imensamente, porque certamente, Pai, só o Senhor é capaz de alimentar o teu povo. Não há a menor possibilidade de homens pecadores como nós podermos, Senhor, entender a tua palavra. Nós sabemos que é somente pelo teu Espírito, Pai, que as verdades que, como estão escritas na tua palavra, não foram reveladas aos que se dizem sábios, foram reveladas aos teus pequeninos. Nós te agradecemos imensamente por cada uma dessas almas, Senhor, que participaram desse estudo, por cada um desses irmãos e irmãs que com paciência ouviram a tua palavra, e te pedimos, Pai Celestial, o Senhor prometeu. O Senhor disse que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor grave no coração de cada um desses amados irmãos e irmãs a tua palavra. E que possam eles descansar nesta noite, Senhor, no teu santo dia de sábado, na certeza, Pai, de que o Senhor não trabalha com material imprestável. Na certeza que o Senhor nos escolhe a dedo, não porque nós tenhamos qualquer mérito, Pai, mas pura e simplesmente por tua imensa misericórdia. A palavra de Deus, a tua palavra, meu Pai, diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A nós basta saber, Senhor, que se somos a geração mais fraca deste mundo, deste planeta hoje, é exatamente em nós que o Senhor irá manifestar o teu poder. Por isso, Pai, é necessário que teu filho cresça e cada um de nós diminua, que isso aconteça diariamente. Cada vez mais nós sejamos, Senhor, de fato, escondidos na sombra do Onipotente. Cada um desses irmãos e irmãs, a cada dia, quanto mais receberem da tua palavra, que mais eles e nós nos escondamos na cruz. Que quanto mais nos aproximemos da cruz, mais vejamos como somos nada. Mas se em nós, Senhor, esta última geração, o teu poder tem que se manifestar, glórias sejam dadas a ti e ao teu Filho. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nos méritos deste nosso maravilhoso Salvador, Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos, então o irmão Robson aí, a Joana e o André, se vocês quiserem encerrar a participação de vocês, dar um alô, um amém aí, fique à vontade para a gente poder encerrar o estudo. Irmã Joana, não adianta se esconder, minha amada. O pessoal sabe que a irmã está na sala aí. Amém. Bom, irmãos, foi um grande prazer estar com todos vocês. Irmã Joana, irmão Robson, prazer ouvir tua voz de novo, meu amado irmão André, o Júnior, irmão Marcílio, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, meu amado de Deus. E irmã Joana, eu realmente aguardo que a irmã me ligue, porque eu já estava em cidades e não conseguia falar com a irmã, tá bom? Não esqueça de orar por todos, tá bom, irmã Joana? Sei que a irmã é uma irmã de oração, não esqueça da gente nunca.
a todos os Amém. amados irmãos e irmãs que com paciência nos ouviram, que Deus os abençoe grandemente. É uma honra poder chamá-los de meus irmãos e minhas irmãs. Irmão Deus Rogério. seja com todos, ósculo santo a todos. Irmão Rogério. Amém. Oi, meu irmão. Amém. A Roseli, ela tá mandando um forte abraço para você, pro irmão Marcílio, pra irmã Joana, pro irmão André, e para todos Obrigada. que participaram, tá? Ela e o Luquinhas aqui em casa. Amém. Amém. Deus Ósculo abençoe Amém. santo, irmã Roseli, irmão Lucas. Um abraço. Bom, irmãos, boa noite a todos. Foi um prazer enorme estar mais uma vez com todos os irmãos aí, os irmãos que estão na sala até agora aí assistindo esse estudo. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos voltar, se Deus assim permitir, no próximo sábado com a continuação desse estudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábado. Amém. Tchau para vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, André. Deus abençoe, meu amado. Amém. Tchau. Pai do Senhor, irmão Robson. Grande abraço, mano. Cheirinho no baby lá, tá? Deus abençoe. Amém. Até mais.